Sacaneei você, né? Poxa vida. Povo de Deus, vamos então lá na página 160 do Catecismo, para a gente ver sobre as virtudes cardeais e começar com a prudência, né? Prudência. Deixa eu puxar aqui. Bom, coisas que nós precisamos lembrar então, para hoje, com a graça de Deus, a gente entender melhor como é que a gente vai se tornar mais prudente e em que sentido isso vai ajudar a gente a chegar no céu. Bom, primeira coisa, o Catecismo vai trazer ali quais são as virtudes cardeais para a gente estudar. E vai nos lembrar que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Todas as outras coisas boas que a gente sabe, que a gente chama de virtude, paciência, que mais podemos colocar? Perseverança, constância, essas coisas que a gente sabe que a gente precisa, né? Oi? Esperança. Ela já foi nas virtudes teologais, né? Mas eu digo das qualidades humanas, que a gente sabe que é bom pra gente, né? Todas essas outras palavras, igual eu falei aqui, né? Perseverança, constância, seriedade, o que você achar. Qualquer uma que você achar vai se encaixar dentro de uma dessas quatro aqui. Ou da prudência, ou da justiça, ou da fortaleza, ou da temperança. Que os antigos filósofos lá, Aristóteles, por exemplo, na obra Ética Nicômaco, ele vai tratar exatamente desse daqui. Ele vai olhar e falar assim, olha, para o ser humano ser feliz, ele precisa trabalhar a inteligência, porque isso é o que o ser humano tem de principal, de próprio. A parte sensível, né, do corpo, dos sentidos, que você aproveita as coisas da vida, os animais também têm. O que o ser humano tem que eles não têm? O que é próprio ser humano? A inteligência. E então ele fala, então é aqui que deve estar o caminho da felicidade do homem. Está na inteligência. E aí ele vai enxergar que para a vida do homem, que a razão nos mostra que a vida do homem ela vai ser mais feliz na medida em que ele adquire as virtudes. E ele vai resumir as principais virtudes nessas quatro aqui também. Igual nós temos. E a nossa tradição católica, ela bebe dessa sabedoria que a razão, né, demonstra e ela nos traz também. Para que nós olhamos, porque de fato aqui a razão enxergou o modo como Deus criou as coisas. Nós, seres humanos, precisamos dessas virtudes aqui se nós queremos ter uma vida feliz. Ainda que aqui a gente esteja falando, por enquanto, de coisas meramente humanas, né? Então aqui é importante lembrar, virtudes humanas, como as virtudes cardeais, podem ser adquiridas e são adquiridas pelo exercício. Então, como que eu me torno prudente? Exercitando atos de prudência. Como que eu me torno justo? Exercitando atos de justiça, escolhas justas, ações justas. Como que eu me torno forte com a virtude da fortaleza? Resistindo às dificuldades, lutando. É o exercício. Mas aí eu estava lembrando vocês de uma coisa. Beleza, então significa que um ateu pode ter prudência, justiça, fortaleza e temperança? Sim ou não? O que vocês acham? Pode. Claro, porque são virtudes humanas. Todo ser humano tem a capacidade de desenvolver elas pelo exercício. Independente da sua crença, independente da ação do sobrenatural sobre ele. Porém, nós vamos parar para analisar aqui, a salvação da nossa alma depende também disso aqui. Prudência, nós vamos ver que a prudência tem a ver com as escolhas que a gente faz na vida. A nossa salvação depende das nossas escolhas? Totalmente. Então a gente vai perceber que, essas virtudes humanas, elas vão ter um papel importantíssimo dentro da nossa salvação também. Eu preciso ser justo para agradar a Deus? Preciso. Então a virtude da justiça, embora seja uma virtude a princípio meramente humana, nós vamos ver que, mas a minha salvação depende dela em certo sentido também. Eu preciso ser justo, Deus quer isso. Se eu for injusto, isso é contra mim. Isso vai me trazer uma culpa contra mim. Fortaleza. Vai dizer essa escritura, né, que a vida na terra é um combate, né? As tentações da carne, do demônio, do mundo nos atacam todos os dias. Se nós não formos fortes para resistir, se nós não tivermos essa fortaleza, nós vamos permanecer na amizade com Deus? Não.
E temperança. E a temperança, ela vai falar do autodomínio. O ser humano, a nossa salvação depende também do... O estar na amizade com Deus depende da gente ter autodomínio? Com certeza. Autodomínio com relação às nossas paixões no sentido da ira, por exemplo. Se eu não dominar a minha ira, eu vou lá e posso cometer um pecado contra o 5º mandamento, não matar. Você consegue resumir rapidinho o que é temperança? Autodomínio. Em uma palavra, autodomínio. Autodomínio no comer, autodomínio na sexualidade, autodomínio nas ações. Temperança. Então, essas 4 virtudes, então agora a gente caminhou por elas aqui e entendemos, cara, tá, beleza, elas são humanas, todo mundo pode desenvolver, não precisa crer em Deus para isso, mas nós vimos que a nossa salvação, de certo modo, depende de nós executarmos ela na prática. Porque ficou bem claro aqui que se eu não for forte, eu caio na tentação do demônio, eu perco a amizade com Deus. Então, eu preciso das virtudes. E aí entra aquele ponto, que Deus, Ele quer infundir em nós força sobrenatural para a gente viver essa luta que agora eu estou falando que é sobrenatural, pela nossa salvação. Então agora não estou falando aqui da fortaleza de que eu vou suportar o incômodo do meu aluno no trabalho. Eu vou resistir àquele incômodo sem deixar a minha ira estourar. Não estou falando disso aí. Estou falando aqui de suportar uma tentação do diabo. Opa, agora está em jogo algo sobrenatural. Nesse sentido, eu preciso lembrar vocês que Deus quer nos dar essa força sobrenatural. E aí entra o fato de que nós precisamos rezar para adquirir. Então, se a gente falou que a fortaleza meramente humana, eu preciso exercitar para adquirir, e é só exercitar, não preciso rezar, você vai conseguir? Quando eu falo dessa fortaleza no combate espiritual, agora, meus amigos, se a gente não rezar, a gente cai. Porque as virtudes, essa virtude agora ela vai ser sobrenaturalizada, ela precisa da força sobrenatural, porque esse combate é sobrenatural. O combate pela salvação da alma é sobrenatural. Então, o autodomínio que eu preciso na situação lá do meu aluno raivoso, exercitando humanamente eu consigo. Agora, o autodomínio diante de uma tentação do demônio, eu preciso demais da graça de Deus. Demais. Totalmente. Preciso totalmente da graça de Deus. Então, aí entra o fato de que agora a gente está sobrenaturalizando a virtude. Porque estamos precisando dela para a nossa salvação. Então, aqui a gente precisa também rezar. Esse que é o ponto que eu quero deixar bem claro. Então, vocês aqui, a Michele vai sair daqui pensando, eu quero ganhar, eu quero crescer na virtude da prudência. Então, como que você vai fazer isso, Michele? Exercitando. Beleza. Então, eu vou falar daqui a pouquinho aqui como é que a gente exercita para crescer na prudência. Bem-vinda. Prometi. Nós estava te alfinetando aqui já. Se você não viesse, a gente ia, na orelha depois. Que bom que você veio, Kati. Cadê sua mãe? Tá em casa. Chegou muito cansada. Então, a gente foi em Dourados, chegou agora de viagem. Ela estava muito cansada. Ela falou, eu queria ir, mas eu estou muito cansada. Semana que vem eu vou. Ela falou. Vamos ver se ela vem semana que vem. Então, como eu estava dizendo, aqui a Michele também vai precisar de oração. Quem vai te dar, Michele, essa prudência sobrenatural? Deus, na medida em que você pede para Ele e coopera naquilo que depende de você. Então, aquilo que é prudência humana, eu e você vamos ter que lutar e exercitar. E é isso mesmo, sem preguiça, lutar. Agora, para que ela atinja graus elevados que a luta sobrenatural exige, aí precisa do empurrãozinho de Deus. Então, você tem que, ao mesmo tempo, rezar. E aí Deus vai dar. Então, aquilo que era uma atitude meramente natural, uma prudência natural, aqui ela vai se tornar sobrenatural por causa da graça de Deus que vai ajudar a gente. Dito isso, então agora a gente pode olhar então para essa prudência sobrenatural. E aí, nós vamos ver aqui no Catecismo, que na pergunta 913, o que é a prudência? Ele vai resumir da seguinte modo: a prudência é a virtude que dirige cada ação ao devido fim, ou objetivo, né? A gente pode traduzir também. Então, a prudência, ela dirige as nossas ações para os nossos objetivos. E para ele busca os meios convenientes, a fim de que a obra seja em tudo bem feita e, portanto, agradável ao Senhor. Aí aqui já, você vê que o catecismo, para nos lembrar que agora a gente está usando a prudência no serviço de Deus. Então, por que eu vou buscar ser mais prudente? Para agradar
a Deus. Por que eu vou buscar fazer bem as minhas obras, os meus trabalhos? Para agradar a Deus. Então aqui a prudência, a primeira palavra, o verbo que ele usa aqui para designar ela, vai dizer que é uma virtude que dirige cada ação. E aí, nós vamos ler nesses outros livros esse aqui eu coloquei o PDF para vocês lá no grupo, tá? Ele vai falar da prudência também, e quando ele fala da prudência, ele vai nos lembrar que ela é chamada pelos antigos como auriga virtutum, que significa a virtude do cocheiro. Do cocheiro no sentido mesmo daquele que tem as rédeas de um carro de animais e ele dá a direção. Ou seja, de todas as virtudes que nós temos, prudência, justiça, temperança, fortaleza, tem uma que dirige todas as outras. Quem é essa? É a prudência. Então já estão enxergando o grau de importância dela na nossa vida, porque é ela que dirige as outras. E nós vamos entender o porquê que é importante essa direção. Aqui também ele vai colocar o seguinte: é prudente, quem que é prudente? É prudente aquele cristão que procura guiar-se pela razão iluminada pela fé. Então esse é o ponto-chave que eu quero lembrar. A prudência no dia a dia é simplesmente resumida com o quê? O que o dicionário traz, Michele? O que ele traria sobre prudência? Lá, prudência é, no dia a dia, simplesmente fazer o quê? Tomar cuidado. Aí eu lembro o exemplo do trânsito, né? O Otávio tem que ser prudente para ele não fazer besteira no trânsito. Outra coisa que me vem sempre na mente é tomar cuidado e refletir. Uma pessoa prudente, ela pensa antes de agir. Isso é uma pessoa prudente, né? Agora, o que nós estamos vendo aqui é que um cristão prudente, ele não vai somente refletir, ele usando somente a razão. Ele vai guiar-se pela razão iluminada pela fé. Que aí entra a virtude da fé que a gente estudou, né? Primeira virtude sobrenatural. Para lembrar que há coisas que a gente só sabe porque Deus revelou. E nós devemos guiar a nossa vida por essas verdades. Por exemplo, nós estamos guiando a nossa vida agora, na certeza de que Deus prepara um lugar no céu para nós. E que após a morte, a nossa alma não se desfaz que nem o nosso corpo. Que ela vai estar junto de Deus. Nós queremos, nós estamos lutando para isso, permanecer junto de Deus, para estar com Ele no céu. E ainda mais, nós queremos que no final dos tempos, esse corpo que vai virar pó, vai ser restaurado para junto com a alma viver na glória de Deus ou na danação no inferno. Todas essas verdades que eu acabei de falar aqui, a razão é que demonstra? Que enxerga isso? Não. Como que nós sabemos disso? Porque Deus revelou. E aí eu e vocês, nós guiamos a nossa vida reconhecendo essas verdades. Nós pensamos 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes antes de cometer um pecado grave, porque a gente sabe que o que está em jogo é o bem eterno ou o mal eterno. Então aí entra isso aqui, ó. O cristão, nós devemos nos guiar pela razão iluminada pela fé. Então a fé nos dá essas verdades, como da vida eterna, da ressurreição, como informações ali, e a partir dela, com a nossa razão, a gente vai guiar a nossa vida. E aí a gente vai saber nos orientar nessa vida, para trilhar um caminho seguro para o céu. Então aí nós já estamos chegando. Nós precisamos de um cocheiro ali do nosso carrinho de boi muito bom, para que ele não deixe os bois se desgovernar e sair daquele caminho que leva ao céu. E é a virtude da prudência que vai fazer isso conosco. Sobre esse necessário uso da razão, aqui o Padre Fausto ele nos lembra o seguinte, ó, as duas, a razão e a fé procedem de Deus. Então nós temos que usar as duas. Para nós católicos, nós não é uma ou outra. Existem pessoas que creem que fé e razão são incompatíveis. Esse nunca foi o pensamento católico. Nunca foi. Por mais que você tenha ouvido uma vez alguém na igreja, alguém ouviu na igreja e falou assim, não, calma aí, fé e religião, fé e razão não andam juntas, né? Você tem que escolher. Nunca a igreja católica ensinou isso.
Você pode ter dito isso alguma vez, pensado isso, mas o ensinamento da igreja não é esse. A igreja sempre ensinou que como a fé e a razão têm o mesmo Criador, elas jamais irão ser contrárias. Cada uma no seu papel se complementa. A razão, como nós vimos, ela alcança as verdades naturais. E ela tem certos limites. O sobrenatural ela não consegue enxergar. E aí vem a revelação divina, a qual nós damos fé, que completa as informações que a gente não alcança pela razão. Então, nós católicos enxergamos a fé e a razão no modo como São João Paulo II resumiu. São João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, que significa fé e razão. E ele nos diz essa frase que vocês têm que guardar no coração. A fé e a razão são como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Duas asas. Ou seja, as duas devem ajudar eu e você, católico, a contemplar a verdade. As verdades naturais e as verdades sobrenaturais. Compreenderam? É assim que nós católicos devemos olhar as coisas, com essas duas asas, né? E aí, ele nos recorda aqui, o Padre Fausto, dessa inseparabilidade de fé e razão para o católico, e nos lembra também que o Bento XVI, num discurso na Universidade de Ratisbona, em 2006, disse o seguinte, ele repetindo uma citação de um antigo imperador cristão: não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus. Para nos recordar que nós devemos nos guiar pela razão. Não é só fé ou só razão. O católico usa os dois. Naquilo que cabe à razão natural, eu vou pensar. Naquilo que é de revelação, eu vou crer. E eu vou caminhar minha vida com esses guias para a minha alma. E aí, olhando então a virtude da prudência como esse guia, nós temos uma citação que eu acho muito bonita aqui também, que é o seguinte, ó. Não está nesse outro aqui. A prudência é a virtude guia da vida. Ela é aquela virtude que vai nos ajudar a dispor a nossa razão para discernir em cada caso particular da nossa vida o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios para pôr ele em prática. Ela guia as outras virtudes, indicando-lhe a regra e a medida. Então, olha só, é a prudência que tem que nos ajudar a enxergar o verdadeiro bem na nossa vida. E quantas pessoas, e às vezes nós, estamos buscando coisas nesse mundo material como se elas fossem o principal. Aí a gente pode colocar várias coisas que às vezes não são más em si mesmas, né? Por exemplo, eu posso colocar como o meu maior bem que eu preciso alcançar o meu sucesso profissional. Ser o professor de física mais top de Amambai, quem sabe do estado, e lutar para isso. Mas acho que todo mundo enxerga que se eu deixar a minha vida espiritual para buscar essa missão, tem alguma coisa errada. Tem um desequilíbrio aí. Ok, tudo bom. Não é algo ruim eu querer ser o melhor professor de física. Vai fazer muito bem para as pessoas a quem ajudar. Mas se na busca por ser o melhor professor de física eu focar tanto naquilo que eu abandono família, abandono Deus, abandono a oração, todo mundo enxerga que tem um desequilíbrio. Quem que tem que agir para que eu consiga enxergar os verdadeiros bens e aí equacionar a balança da minha vida? A virtude da prudência. Então a virtude da prudência, iluminada pela fé, ela vai me recordar. Nosso Senhor disse, né? Ai daquele, né? Do que adianta querer ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Putz, toma essa verdade na cara. Aí eu olho ali, então o que adianta eu ser o melhor professor de física se o preço para isso é deixar de rezar, deixar Deus e perder a minha alma? Aí a razão enxerga, opa, não vale a pena. E aí ela me fala,
não tira Deus da equação. Se você quer seguir aquele bem, ele não é o bem máximo. O bem máximo é a vida eterna. Então, olha só, a prudência, ela vai lá e coloca as pecinhas no lugar de o que é o verdadeiro bem que eu tenho que buscar. Aí ela vai lembrar, não, calma aí, Sérgio, esse não é o maior bem, baixa esse bem aí. O maior bem é esse aqui, ó, estar com Deus. Pronto, colocou no lugar agora? Então agora você vai encaixar os outros. Definir as prioridades. Nós fazemos isso constantemente na nossa vida, né? Quando a gente quer decidir o que fazer da nossa vida, a gente tem que parar e pensar e definir prioridades. Agora, o que nós vemos aqui é que a gente depende totalmente da prudência para a gente enxergar esse bem maior e organizar a vida para fazer ele acontecer. Então, na nossa vida sobrenatural, entendendo que a nossa meta é chegar ao céu, aqui nós temos um texto citado dos exercícios espirituais do Santo Inácio de Loyola, que ele vai nos lembrar do seguinte: qual é a meta da vida humana? Qual é a meta da vida humana? Santo Inácio nos recorda, ele vai dizer assim: o homem é criado para isso, para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e mediante isso, salvar sua alma. Ponto. Então aqui Santo Inácio, com a graça de Deus, pôde enxergar o que é o maior bem. O que nós podemos dizer aqui? É a virtude da prudência, agindo nele, no coração dele, fazendo ele enxergar. Olha, isso é a meta da vida. E aí, a prudência aqui também nos diz que a gente vai organizar todas as outras coisas, né? Para atingir esse fim. Então, olha o que Santo Inácio complementa. As outras coisas da face da terra são criadas para o homem e para que o ajudem a perseguir esse objetivo, para o qual foi criado. E agora, é a prudência agindo nele. Ok, então ele enxergou a verdade. A verdade é que o maior bem é servir a Deus. E todas as outras coisas têm que estar a serviço disso. Aí é a conclusão que ele tira. De onde se conclui que o homem deve fazer uso dessas coisas aqui do mundo, quando lhe ajudam a alcançar o seu fim, que é o objetivo, e deve rejeitá-las quando o impedem. Veja como que a prudência agindo aqui na mente de Santo Inácio para iluminar a nossa inteligência agora e para a gente ter também prudência. Mostrou o que é o bem maior, e na medida que enxergou o bem maior, já começa a enxergar o que você tem que fazer então com os bens menores. Como é que você vai organizar as coisas aqui? Olha, você vai usar de tudo isso aqui. E na medida que te aproxima daquele objetivo, você usa. Na medida que começa a te afastar do objetivo que é o céu, se afasta. Então, esse é o caminho de santidade, né? Esse é o caminho para o céu. Buscar o que agrada a Deus, nos aproxima de Deus. E se a gente identifica coisas que nós fazemos de Deus, a gente, se afasta. Então, nesse sentido, fica muito claro como que a virtude da prudência vai nos iluminar no caminho para o céu. Nós, constantemente, não enxergamos os verdadeiros bens. A gente confunde muitas vezes um bem inferior com o superior, troca eles de lugar, e aí a gente acaba fazendo escolhas que a gente se arrepende depois. Mas a prudência que nós temos que exercitar vai nos ajudar a enxergar o bem e colocar as coisas em ordem depois, enxergar o bem verdadeiro, né? O bem superior. E aí, entendendo que a prudência é uma virtude que vai agir na nossa razão, nós temos aqui uma distinção. Primeiro, vamos deixar claro essa necessidade da prudência. Ele vai lembrar o seguinte aqui, qual a importância da prudência? É a mais importante de todas as virtudes morais, depois da virtude da religião. Sua influência se estende a todas as outras virtudes, porque é a prudência que indica o justo meio em que consistem todas as outras, para que não se desviem por excesso ou por defeito em direção aos seus extremos desordenados. Também as próprias, e agora tem um exemplo que vocês todos vão compreender. Até a virtude da fé precisa que a prudência guie ela. Até a virtude da esperança precisa que a prudência guie ela.
até as teologais. Ele vai explicar aqui, ó. Também as próprias virtudes teologais necessitam do controle e da direção da prudência. Não porque elas necessitam, né, de si, da prudência por essência, mas porque a gente pode pecar por excesso e falta. Como assim? Ele vai dizer aqui um exemplo. Ó. Se alguém... Seria uma ilusão imprudente passar o dia todo exercitando as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, descuidando dos deveres de Estado. Então, vamos traduzir isso aqui concretamente. Eu sou o pai de família. Eu tenho 3 filhos para sustentar e uma esposa para cuidar e amar. Faz sentido eu ficar o dia inteiro na igreja rezando? Sem fazer meu trabalho direito? Sem conviver com minha esposa e meus filhos? Ou, no mínimo, eu vou lá, faço o trabalho, aí em vez de ir para casa e passar um tempo com a esposa e meus filhos, eu só corro para a igreja, só corro para a igreja, só corro para a igreja. Todo mundo enxerga que ir para a igreja é bom. Porém, a prudência nos revela que, se eu tenho um dever de Estado como é esse de ser esposa e pai de família, esse dever está acima desse excesso no uso de tempo do bem, que seria ir à igreja, por exemplo. Então eu tenho que botar em equilíbrio. Se eu quiser ficar o tempo inteiro na igreja, eu tenho que seguir a vida religiosa. A vida religiosa. Agora, se eu tenho a vida matrimonial, o meu estado de vida exige que eu adquira força sobrenatural na igreja, no devido momento, na Santa Missa, na Santo Terço, adorações, e cumpra o meu dever com a minha família no resto do tempo. E eu não posso negligenciar isso sem ofender a Deus, porque é uma missão que Deus me deu. Então, quem que vai mostrar para mim que, olha, é muito bom ir à igreja, mas você tem uma missão para cumprir junto com ir à igreja, e você não pode só ir à igreja e negligenciar aquela missão. Quem que vai me avisar disso? A prudência. Prudência. Então, é bom ter fé, esperança e caridade, exercitar ela constantemente na igreja, é ótimo. Mas até nisso a gente pode causar uma desordem se a gente negligenciar outros deveres. Prudência é quem governa isso aqui. Outros exemplos que ele nos dá. Vamos pensar na temperança. Autodomínio. Aplicado na nossa vida espiritual. O jejum. O jejum é poderosíssimo, todos sabemos, nosso Senhor revelou no nosso combate espiritual. Agora, se eu não tiver um diretor espiritual, eu posso botar na minha cabeça assim, agora eu vou fazer jejum todo dia de tanto, aí quando vai ver eu estou aí ficando meio doente de tanto jejum que eu estou fazendo. Isso é bom? Não. Está desordenado. Então, o jejum é bom, mas eu preciso usá-lo na dose correta, do tempo correto, do modo correto. Quem vai dizer a dose, o momento, o tempo? A prudência. Que vai nos lembrar dos bens que eu não posso negligenciar por causa daquela vontade de praticar um jejum. Então tem coisas que eu preciso continuar fazendo, tem alimentos que eu preciso continuar ingerindo, etc. Enfim, até a temperança, que é uma coisa boa que todo mundo precisa, pode se desregrar se a gente não botar uma ordem segundo as verdades com a prudência, né? E depois de tudo isso, nós temos que olhar também para o seguinte: qual que é o passo a passo para a gente agir com prudência? Nós precisamos, segundo Santo Tomás de Aquino, seguir 3 passos. Primeiro passo, ele chama de conselho. Ou seja, como é que eu vou agir prudentemente? Primeira coisa, eu tenho que tirar um tempo e aconselhar a mim mesmo, refletir. Deliberar, né? Indagar a mim mesmo o bem que eu tenho que fazer e o caminho que eu tenho que seguir para cumpri-lo e as circunstâncias nas quais eu estou buscando entender como é que eu vou agir de modo honesto e virtuoso para atingir aquele bem. Então, como que eu ajo com prudência? Primeiro, reflete, enxerga o bem que você tem que fazer e agora pensa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? E do modo melhor. Aqui a gente tem que buscar sempre o melhor, o mais honesto, o mais santo, o melhor. Segundo ponto, ok, eu estou refletindo, mas vocês conhecem aquelas pessoas que pensa o dia inteiro?
mas não chega a conclusão nenhuma. Não é isso que nós queremos. A virtude da prudência, ela deve nos levar à ação. Ela é uma virtude que haja, segundo São Tomás aqui, no intelecto prático. Ou seja, a gente tem que tomar a decisão de algo para ser feito concretamente, fazer um bem. Então ele vai nos lembrar, não basta ficar divagando, é preciso chegar a um juízo, uma conclusão daquilo que você reflete. E aí você tem que escolher o caminho para chegar àquele bem que você está enxergando. Olhando aqui e agora, o que você deve fazer neste instante para atingir aquela meta. E aí, por fim, basta ter refletido e enxergado o que eu devo fazer? Olha, eu enxerguei que vou dar um exemplo aqui na luta da vida espiritual. Eu estou caindo muito em pecados contra a castidade. Aí eu vou lá e paro a pensar, tá, como que eu faço para não cair mais? Aí eu vou lá e descubro o meio. Olha, você não pode ir mais eu não posso mais ir naquele lugar conviver com aquelas pessoas. Essa foi a conclusão da razão. Ela mostrou, é isso que te faz cair, Sérgio. E agora? Basta ter chegado, analisado, concluído a causa do mal? Não. Agora eu tenho que agir, obedecer à verdade. Vamos lembrar o Padre Paulo, verdade conhecida, verdade obedecida. Senão a vida não muda. E aí o último passo da ação da prudência em nós é o que ele chama aqui de império ou ordem, que é executar o ato. Aplicar, o conselho, o juízo que você tirou da situação na sua própria vida. Esse é o último ato e o mais importante da prudência, que é o que vai mudar a nossa vida na prática, E aí, nesse livrinho aqui da busca da santidade, ele vai falar agora, então você entendeu que você tem que fazer isso. Agora, como que você faz para crescer na prudência? Vamos olhar agora de modo mais prático. Como que eu faço para crescer na prudência? Aí, ele vai falar aqui de graus de santidade, no caminho de santidade. Primeiro ele vai falar para nós, os principiantes. Então o que nós, os principiantes aí no caminho da santidade, precisa saber? Ele fala, olha, a sua principal preocupação, Otávio, como iniciante nessa busca da santidade, deve ser a de conservar a graça de Deus. E não voltar atrás dessa decisão que você fez, Otávio, de buscar agradar a Deus com a sua vida. Teve um momento assim onde você começou a se comprometer mais, não teve? Falou assim, não, eu quero viver para agradar a Deus. Então olha só, a prudência na tua vida, tu tem que começar a usar ela para conservar essa decisão boa, a vida na graça. Então ele vai dizer aqui, nós temos que procurar usar a prudência para evitar todos os pecados. E aí como é que a gente vai fazer isso no dia a dia? Ele vai colocando várias coisas. Primeiro, refletindo sempre antes de fazer qualquer coisa ou de tomar qualquer decisão importante, não se deixando levar pelo ímpeto da paixão ou do capricho, mas se deixar conduzir pelas luzes serenas da razão, iluminadas pela fé. Então, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, tinha que decidir que profissão que eu vou fazer da minha vida. Naquela época, graças a Deus, eu já tinha conhecido já tinha entendido aquilo que Santo Inácio falou. A meta é o céu, o resto é caminho. Então eu lembro que isso me ajudou a pensar. Falei, olha, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou fazer uma profissão que eu quero fazer bem, porque eu quero agradar a Deus nela. E aí isso foi me ajudando a tomar essas decisões importantes da minha vida. Que rumo que eu vou tomar, que profissão que eu vou buscar. Então, o Otávio, por exemplo, está nesse caminho agora também, né, Otávio? Segundo ano, ensino médio acabando aí, terceirão, vai só a pressão. E agora? Sou o futuro desempregado. Não, calma. Também não é assim, né? Aí você já vai ter que pensar. Então, o que ele nos recorda aqui? Nós precisamos refletir sempre antes de fazer essas escolhas importantes na nossa vida. Segunda coisa, considerando calmamente os prós e os contras, as consequências boas e más que podem resultar de uma ação. Se nós formos analisar essas dicas que ele está dando aqui, vai estar lá
livro do Santo Inácio também, que é o Discernimento dos Espíritos. No Discernimento dos Espíritos, Santo Inácio vai ficar falando essas coisinhas aqui pra gente. Como é que eu vou discernir se um pensamento que eu estou tendo é bom ou é mal? Aí ele vai falar isso aqui, ó. Né? Olha, compara com os mandamentos, depois olha, pensa os prós e os contras disso aí, qual é a tua inclinação, né? Então, eu vou fazer uma escolha. Primeira coisa é não me deixar levar pela paixão, pela emoção. Calma, a emoção engana. A gente vivencia isso constantemente na nossa vida. A gente, sei lá, sente raiva ou não vai com a cara de uma pessoa, depois descobre que ela era muito boa, e assim, etc. Ou a gente fica com muita raiva aqui e faz algo e se arrepende. Então, primeira coisa, não deixa se guiar pela paixão. Segunda, considera os prós e os contras daquela escolha. Nossa, eu fiz tanto isso aqui na faculdade. Na faculdade teve um momento que eu pensei assim, falei, não quero mais isso aqui não. Eu estava lá em Dourados, falei, não quero. Eu vou para casa, vou trabalhar lá nas Barros, onde for, mas eu quero estar em Amambai com a minha família de boa. Vou trabalhar lá. Eu pensei isso, né? Aí eu saí para caminhar. Lá no Parque dos Ipês, que é onde eu ia para refletir. Lá. E no caminho eu ia refletindo. E aí eu parei de pensar, eu fiz exatamente isso, falei, cara, mas peraí, calma aí. Vamos supor então que você trancou o curso agora e voltou para Mumbai. O que você vai fazer na prática? E isso você vai fazer? Compensa? Agora pensa se você continuar. O que você vai ter depois? Compensa ou não compensa? Eu pus isso aqui em prática, pensar o pós e os contras. E estou aqui, me formei. Então eu escolhi não abandonar. Mas eu fiz isso umas 3 vezes para dizer assim, tipo, não, realmente depois de analisar os prós e os contras, mas eu lembro muito bem, eu sentado sozinho lá, de noite, eu sentava numa calçada, aí era caminho do Parque dos Ipês, tinha uma igreja luterana lá, que tinha e naquele caminho tinha muita árvore, era muito gostoso ficar lá. Aí eu sentava na calçada lá, sozinho, pensando na minha vida, o que eu vou fazer, se eu vou tomar uma decisão ou não. É isso daqui. Agora, ele também nos coloca aqui que para crescer na perseverança, não basta então refletir com a razão, não basta considerar pós e contras, é preciso perseverar nos bons propósitos, sem se deixar levar pela inconstância ou negligência, às quais a nossa natureza viciada pelo pecado é tão inclinada. Nós sabemos da nossa fraqueza, né, em perseverar nos bons propósitos. Então, se nós queremos crescer uma vida guiada pela prudência, a gente também tem que perseverar naquelas coisas que a gente decidiu, né, com a prudência. Precisamos vigiar cuidadosamente a prudência da carne, que não é uma coisa boa, que busca pretextos e sutilezas para se eximir do cumprimento do dever e satisfazer as paixões desordenadas. Então eu vou falar de mim agora, né? Eu, Sérgio, decidi que eu vou agradar mais a Deus, agora eu vou dar mais meia horinha de oração a mais para Deus. Mas aí chega na hora de fazer a oração, eu tô com aquela preguiça. Aí é o quê? É a prudência da carne me dizendo, não vai rezar agora, reza depois, agora dá uma descansada. Aí lá vou eu, descanso, e aí a oração vai para onde? Lugar nenhum, não faz. A gente sempre vai estar lutando contra falsas razões que vão vindo na nossa mente, que vão nos tirar os bons propósitos. Tem que cuidar disso, né? Outra coisa que a gente sempre recorda, né? Viver o dia, como nos aconselha o nosso Senhor no Evangelho, sem nos preocupar demasiadamente com o dia de amanhã, o qual não sabemos se amanhã será para nós, e em todo caso será regido e controlado pela providência amorosa de Deus. Mas ele vai nos recordar, os principiantes não devem se contentar com esse primeiro aspecto puramente negativo de evitar os pecados. Devem começar a orientar suas vidas pelas vias da prudência. E assim entra aquilo que Santo Inácio, nós já lemos, eu adiantei. Como que eu e vocês vamos começar então beleza, conservamos a prudência, estamos lutando para viver na graça. Agora a gente precisa buscar referir ao fim último de todas as suas ações o objetivo de agradar a Deus. Como que eu vou garantir que eu sempre vou estar bem disposto adiante de uma decisão que eu vou ter, que vai surgir numa circunstância? Como que eu vou garantir que eu vou estar bem disposto a raciocinar,
dominando minhas paixões, olhando prós e contras, buscando fazer uma escolha adequada. Se eu carrego na intenção no meu coração de em tudo agradar a Deus. Se eu e vocês carregamos essa intenção de em tudo agradar a Deus, pode ter certeza que a gente vai ser prudente nas nossas escolhas. Porque a gente sabe que o que está em jogo é coisa grande. Essa realidade, então, de que Deus nos vê e que nós queremos agradar, esse bom desejo deve iluminar a nossa mente para que a gente possa ser prudente na prática. Ele vai nos recordar que nós devemos ter essa recordação sempre em mente, subordinar tudo ao nosso maior problema, que é o problema da nossa salvação eterna. Já que nos lembra o Senhor, que nada adianta ganhar o mundo inteiro se perde a própria alma. Ou, como disse, aí ele cita aqui uma canção, que vai dizer que a ciência mais elevada é que o homem acabe na graça. Que ao final de sua jornada, quem se salva, sabe. Sabe e o que não sabe nada. Aqueles trava-língua de poesia, né? Estou dizendo, olha, ao final da vida, quem tinha na graça sabe, compreende que aquilo era tudo que importava. E quem não tinha isso na mente, não tinha essa preocupação de estar na graça, percebe que tudo que ele sabia não é nada, não serve para nada se você não estiver na graça. E aí, ele termina aqui falando, olha, quando vocês quiserem se adiantar mais na santidade, aí você não vai buscar a prudência para você simplesmente evitar os pecados. Porque é isso que ele disse aqui, ó, eu e você temos que ser prudentes para evitar os pecados. Aí ele começou a falar, mas você tem que ir além, não basta evitar os pecados, você tem que ser prudente para buscar agradar a Deus, você vai buscar fazer as coisas com perfeição, vai buscar fazer melhor. E aí é o segundo passo que ele fala, olha, quando você quiser se adiantar em santidade, você tem que fazer igual os santos e começar a buscar ser prudente para buscar a maior glória de Deus em tudo. Então agora você quer fazer as coisas bonito, digamos assim. E aí ele vai falar também da mortificação cristã. Então aqui entra, por exemplo, o jejum, né? A abstinência, são atos de mortificação, né? Que vão nos ajudar a crescer em santidade, no seu devido contexto, no devido momento, no devido lugar, né? Dito isso, nós olhamos agora, para finalizar, por um questionáriozinho sobre a prudência. Se a prudência, então, é essa virtude que a gente precisa ter para enxergar o bem e colocar o bem em prática, e ela deve terminar colocando em prática, e nós, católicos, temos que ter essa intenção sobrenatural de ser prudentes em tudo para agradar a Deus, vamos ouvir alguns questionamentos e interiormente nos perguntar se a gente tem buscado, agido com prudência ou não. E com essas perguntas também a gente vai enxergar onde que a gente precisa melhorar. E essas já estão no livro do PDF lá no grupo, tá? Eu não tive tempo, porque lá em Dourados eu tive pensando, falei, cara, se eu chegasse mais cedo eu ia lá na Nice e ia imprimir, para todos vocês levar esses questionários em casa. Mas vocês têm um acesso lá, vocês mesmos podem imprimir, né? Então olha só os questionários que o Padre Fausto, as questões que o Padre Fausto coloca para a gente pensar se a gente tem sido prudente. Tendo em mente que prudência aqui é essa que vai nos ajudar a chegar no céu. Não é a mera prudência no trânsito, não é a mera prudência de simplesmente pensar nas escolhas do dia a dia, em qualquer coisa. Não, o que está em jogo aqui é o maior bem. Se a prudência nos ajuda a enxergar o bem, o maior bem é qual? A salvação eterna. Então aqui ele vai fazer perguntas que vão tratar tanto de ser prudente no dia a dia, nas coisas pequenas, como das coisas grandes que dependem da nossa salvação. Primeira perguntinha para nós. Será que eu procuro ter com frequência alguns momentos de silêncio e reflexão? Ou eu simplesmente faço as coisas todo dia na correria, faço, corro, estou em casa, eu estou fazendo coisa também, fazendo, e eu nunca paro para
pensar, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que eu posso melhorar o que eu estou fazendo? Isso aqui já me cutucou demais já. E olha só, e não é simplesmente parar para pensar. Eu tiro momentos de silêncio e reflexão para orar, meditar e esclarecer com Deus, olha só, com Deus, esclarecer com Deus os assuntos fundamentais da minha vida. Porque na correria do dia a dia a gente é tentado a não fazer isso. Isso aqui é a minha luta diária. A minha preguiça, a minha negligência, ela tenta me afastar de tirar um tempo e falar para Deus, meu Deus, estou aqui. Minha correria hoje foi essa, aconteceu isso, isso e aquilo, preciso da sua ajuda, que é algo tão simples, mas na correria até isso eu sou tentado a não fazer. Peço ao Espírito Santo que ilumine a minha inteligência e oriente e fortaleça a minha vontade para seguir a verdade e o bem. Porque do que adianta nós vimos enxergar o que tem que ser feito se eu não tenho coragem, força para fazer? Se eu sou um preguiçoso, negligente, né? Eu tenho o bom hábito de me aconselhar. E aqui ele também vai dar uma cutucada na gente. Eu tenho o bom hábito de me aconselhar devidamente antes de assumir compromissos sérios, de fechar negócios arriscados ou de resolver problemas familiares e profissionais de certo tamanho, digamos assim. Ou eu tenho sido aquele orgulhoso que na busca de ser autossuficiente em tudo, acabo quebrando a cara. Aí é claro, aqui é uma questão que nós temos que encontrar aquelas pessoas que para nós, né, que nós sabemos que quer o nosso bem, que são pessoas sábias, né, e aí a gente pede conselho para elas, a gente também não vai pedir conselho para qualquer um, né. Mas esse é o ponto, será que a gente tem pedido conselho? Porque tudo aqui gira em torno da gente reconhecer que sozinhos a gente não enxerga as coisas bem. Muitas vezes não enxerga o verdadeiro bem. Então a gente precisa de Deus para nos iluminar e Deus também usa das pessoas. Então é importante que a gente busque se aconselhar com aquelas pessoas que a gente confia, né? Outra coisa, quando eu tenho que enfrentar um problema que cria tensão desagradável na família, no trabalho, na sociedade, eu peço a Deus que não permita que a paixão, a ira, o ódio, o rancor me privem do raciocínio lúcido? Será que eu peço a Deus? Será que vocês pedem para Deus? Meu Deus, me ajuda para não perder a paciência, porque eu me conheço. Me ajuda, Senhor. Eu guardo um silêncio prudente. Putz, isso daqui, eu caí num desses dias aqui, eu fiz um negócio que eu me arrependi. Guardo um silêncio prudente antes de corrigir alguém, quando ferve a indignação. Esses dias eu estava na escola e teve um piá, que eu não lembro, agora nem lembro direito o que era, se ele estava com o celular, foi na sala do Otávio. Tinha um colega do Otávio lá que eu acho que ele estava com, sei lá, usando o celular na hora que não devia ou algo assim. Rapaz, na hora eu fiquei com indignação e eu esculachei tanto aquele moleque, só por causa do celular, assim, sabe? Que estava usando na hora errada. Não, ok, é algo indevido, é um erro. Aqui ele está falando de guardar o silêncio, de corrigir uma situação correta, você tem que corrigir mesmo. Mas depois eu olhei, parei, pensei e falei, cara, se o piá olhar para o jeito que eu agi, ele vai falar, mano, o professor me odeia. E não, eu não odeio ele, eu quero o bem dele, eu conheço ele, eu tenho ele com uma certa estima. Mas simplesmente porque veio a ira, a indignação por estar fazendo uma coisa errada ali na sala, né? E eu excedi o limite. Aí depois eu saí dali, eu parei, pensei e falei, cara, precisava eu falar tudo aquilo para ele? Não precisava. E tanto porque ele é um piá que falou para ele, ele entende. Então aí eu vi exatamente isso, como que se a gente não se cuida, né? Uma coisa pequena, a minha paixão da ira sobe e eu faço algo que depois eu me arrependo. Então esse é o conselho, ó. Eu tenho essa prudência de guardar um silêncio antes de corrigir quando eu estou indignado. Falo só após ter passado um tempo suficiente para que a correção que eu vá fazer seja firme, mas serena e faça o bem. Puxa vida, isso aqui para mim bateu demais. Outra coisa, eu caio na falsa prudência dos medrosos
que não querem arriscar nada e por isso adiam tudo, fogem de compromissos com Deus e com o próximo e se apavoram diante de grandes ideais e generosos? Perceba que este é o caminho garantido para a mediocridade? Isso aqui, teve uma época que eu deixei bem marcado, que eu li esse livro faz muito tempo, muitos anos. E na época eu estava nessa, assim, de enxergar um monte de coisa boa que eu tinha que fazer, mas eu tinha medo. Isso aqui foi uma das coisas. Há muitos anos eu planejava, a gente começou ano passado, em setembro do ano passado. E aí eu lembro que a Mirta falava para mim, mas por que você não faz o catecismo então, Sérgio? Por que você não faz aquela catequese lá? Mas eu tinha medo. Tinha medo. E aí que ele fala que dessa falsa prudência, porque a gente corre o risco de refletir, enxergar o bem, enxergar o que tem que ser feito e ter medo de pôr em prática. Então nos chama a atenção, fuja dessa falsa prudência. Eu me esqueço de que até as pessoas mais simples me podem sugerir ideias e soluções boas em que eu não havia pensado. Eu tenho respeito pelas opiniões dos demais, naquele sentido de receber conselho, né? Eu caio na insensatez de dizer, em matéria de religião e espiritualidade, que eu não preciso de direção espiritual? Eita! Ignorando que a autodireção costuma terminar no fracasso? Aí entra esse exemplo, né? A gente às vezes querendo ser mais fervoroso, fala, eu vou fazer agora um jejum de pão e água de 40 dias. Mas será que, para mim, um jejum de pão e água de 40 dias vai gerar santificação? E se eu sou o tipo de pessoa que, quando começar a fazer o jejum de pão de água, vou fazer aquela cara feia? E aí vou me tornar uma chatice, um chatólico, em vez de um católico, melhor. Quem que vai me ajudar a discernir se, para mim, um jejum de 40 dias de pão e água vai ser benéfico ou não? Um diretor espiritual. Ou seja, um sacerdote, para quem eu vou lá e peço conselho e falo, padre, eu quero melhorar na minha amizade com Deus, eu quero progredir na virtude, me dê conselhos, né? Você faz a direção espiritual, Cátia? Tu faz, Célia? Tu faz, Otávio? Com o padre Robin ali, o padre Nico? Amém. Tu faz, Michele? E isso daqui é importantíssimo, eu falo por mim. Desde que eu comecei a direção espiritual, uns 3 anos atrás, muita coisa melhorou na minha vida. E uma das coisas, se eu estou conseguindo fazer um catecismo agora, muito é por causa da ordem na minha vida espiritual que a direção foi dando. Coisas que eu via que, por exemplo, eu, Sérgio, se deixar, eu não rezo, eu só estudo. Se me deixar, eu fico lendo todos esses livros sobre oração, só que não faço a oração. Quando fazer oração que eu digo, é ir além do Pai Nosso e da Ave Maria, do oferecimento de manhã quando eu acordo e do agradecimento a Deus na hora de dormir. Eu falo essa oração que ele colocou aqui, tirar um tempo para Deus durante o dia para falar com Deus de tudo que eu estou vivendo. Isso daqui para mim é difícil. Se me deixar, eu fico só lendo livro, todos esses livros, eu fico lendo. E aí algo tão bom, que é essa leitura de coisas boas, se torna uma desordem, porque acaba ocupando um lugar de outras coisas que também são essenciais. Quem que puxou a minha orelha? O Padre Anjo. Me lembrando aqui, olha, se você for nesse caminho, você pode correr o risco, né, de se tornar até aqueles terríveis teólogos sem fé. Onde já se viu um negócio desse? Fala, como que você tem um teólogo hoje em dia, que você vê pessoas lá que fizeram formação, conhecem catecismo e não tem fé? Por quê? Porque não rezam. E sem a graça de Deus, eles não conseguem viver o que está escrito. Aí eles desacreditam do que está escrito porque eles não conseguem viver. Aí, malandragem nossa, né? Só porque eu não estou conseguindo viver o negócio que significa que não é verdade? Não é assim que as coisas são. Mas é uma tentação que vem pra gente. Eu não consigo viver a castidade, então isso aí não existe. Eu não consigo viver a fidelidade no casamento, então isso aí não existe. Não é assim. Você tem que se empenhar e a graça de Deus vai te ajudar. Eu não consigo sentir Deus na oração, então vou parar de rezar. Não é assim que funciona a vida espiritual. Você tem que ser fiel, né? Então tudo isso nos chama a atenção, né? Mais uma pergunta que está aqui, A prudência do autêntico cristão deve levá-lo muitas vezes a renunciar com valentia a ambientes, situações e comportamentos que outros acham normais. Mas como católico, eu tenho que ter a firmeza de renunciar a isso.
Eu tenho a coragem de deixar de lado certas amizades perigosas, certos prazeres, certas brincadeiras e costumes em matéria de sexo, de bebidas, de festas, de espetáculos, que só me fazem mal e ofendem a Deus? Putz, hein? Aí entra aquele problema do respeito humano, né? Eu tenho que escolher. Bom, eu fico nessa situação perigosa para não desagradar o meu grupinho, ou eu tomo coragem e enxergo que eu corro o risco de perder algo que é o mais importante, que é a vida da alma, e vou lá e, olha, me desculpe, mas nesse lugar eu não vou, essa coisa eu não vou fazer, etc, né? Eu preciso ter a coragem de respeitar mais a Deus do que aos homens. Se eu tenho que fazer uma escolha, né? Quem que eu vou agradar naquele momento? É Deus ou os homens? Tem momentos da vida em que não tem como eu agradar os dois. A gente tem que ter essa força de escolher Deus, né? É. Bom, para nós é a maior luta. Porque nós amamos o grupo. nós amamos o nosso grupinho. Eu brigo, então não importa. Sim. Quando a gente para de se importar, pode fazer o que quiser. É. Quando a gente está brigando aqui para se importando, eu brigo tanto contra essas falas, me choca bastante. Por isso que eu deixei o ensino médio. O ensino médio é larguei, acho que fez uns 5 anos o ensino médio, por essa questão das crianças irem muito por conta das amizades. É. Agora, indo para a conclusão, eu me dou conta do sentido profundo dessa frase de Cristo, que é aquela frase, né? Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se depois perde a sua alma? Quem é mais prudente? Aquele que se arrisca a condenar a sua alma por uma leviandade, ou que não hesita em fazer os sacrifícios necessários para não perder Deus para sempre? Quem é mais prudente? É claro que o segundo, né? Que a gente deve buscar. Por fim, sou firme nas minhas decisões? Persevero no cumprimento das resoluções difíceis? Depois de ter refletido e pedido luzes a Deus, eu me empenho em levar as coisas até o fim, sem esmorecer nem recuar perante os obstáculos? E essa é a última pergunta que ele nos faz. Com tudo isso, então, fica de dica para vocês também pegar esse questionário sobre a prudência, e para as outras virtudes esse livro também vai trazer um questionário que ele vai nos ajudar a entender se a gente está guiando a nossa vida tendo Deus como objetivo ou não. Esse é o resumo, né, do que seria a virtude da prudência e como que a gente deve fazer para pôr ela em prática na nossa vida. Por fim, para fechar, abra a página 161 do Catecismo. Por quê? Quando vocês leem sobre a vida ou assistem um filme, né, da vida de um Padre Pio, por exemplo, vocês imaginam quanta prudência o Padre Pio não teve que ter para quando estavam acusando ele de que os estigmas na mão dele era ele que estava fazendo, que aquilo tudo era uma farsa, que ele tinha que parar de ser fingido. Você imagina que todo mundo lembra daquela cena do filme, né, dele dando um tapa na cara do homem que estava meio que falando mal de um sacerdote, né? Você imagina o que não deve ter tentação de ele pegar essa pessoa que falou para ele que ele é um farsante e descer a porrada, né? Quantos não deve ser tentado? E a gente para e pensa, cara, aquele homem aguentou tudo isso. Aquele homem aguentou tudo isso. Agora a gente vai olhando para a vida dos santos, outros santos também, e a gente vai ver que eles aguentaram muita coisa. Eles agiram de modo assim muito heróico. E é aí que entra o ponto desse caminho de santidade. Os principiantes são aqueles que estão buscando fazer o quê? Parar de pecar. Os mais adiantados são aqueles que estão buscando ali, ó, agora a meta é agradar mais a Deus, crescer no amor. E aí, o que vai acontecendo? Esse livro aqui nos lembra disso. Deus começa a pegar, e se essa virtude da prudência que agora é feita para agradar a Deus, Deus já está ali ajudando a gente a viver, vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai soprar sobre nós, e a gente vai conseguir, por exemplo, da prudência, a gente vai conseguir enxergar o bem com uma clareza muito grande.
Em vez de ficar, a gente não vai ser facilmente enganado. E a gente vai enxergar bem e a gente vai fazer escolhas muito acertadas para fazer o bem. Assim, ó, sem muito esforço, com facilidade. Quem que dá essa graça? O Espírito Santo, com um dom. Sabe aquele dom que vocês receberam na Crisma? O dom do conselho. Esse é o dom que é o sopro do Espírito Santo para te ajudar a ter uma prudência em um grau heróico. Então, quando a gente vê a vida dos santos, você vai ver coisas heróicas. Um exemplo mais claro é o da fortaleza, né? Um mártir, como São Pedro, primeiro Papa, que lá na crucificação negou Jesus. Olha só, para você ver. Chega lá a mulher, você é o seguidor do Cristo ali, do Jesus, né? Na hora você imagina na mente de São Pedro, peraí, estão matando Jesus. Se eu faço parte do grupo de Jesus, eu vou me matar também. Então ele vai lá e, na mente de São Pedro, ser amigo de Jesus e manter a própria vida era o maior bem. Agora, depois, com o Espírito Santo agindo no coração dele, depois de Jesus já lá no mar nos lembrando, né? Pedro, tu me amas, ó, sabe que eu te amo. E Jesus renovando a missão para ele, vai, apacenta as minhas ovelhas. São Pedro depois vai ser chamado a dar a vida por Cristo novamente. E ele vai dizer sim. O que aconteceu agora? Por que agora São Pedro vai lá e aceita ser crucificado e ainda pede para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não se considera indigno de ser crucificado como seu Senhor? Que mudança é essa? É o Espírito Santo agindo no coração dele, que deu a virtude da prudência ali para enxergar o verdadeiro bem. Opa, o verdadeiro bem não era a minha vida, é ser amigo de Jesus. Porque aí a vida eterna é garantida, não essa minha vidinha passageira aqui. E aí São Pedro vai lá e faz isso. Então ali na página 661, na pergunta 921, vai dizer assim, ó, o que é o conselho? O que é o dom do conselho? É um dom pelo qual, nas dúvidas e incertezas da vida humana, tá vendo? É exatamente a situação onde a gente estava usando a prudência antes. Tem que decidir. A prudência vai me ajudar a decidir. Agora, o dom do conselho, nas dúvidas e incertezas da vida humana, vai nos ajudar para que a gente conheça o que é mais conveniente à glória de Deus e à salvação da nossa alma e do próximo. E aí, eu vou fazer escolhas que vão glorificar a Deus, que vão caminhar em direção à minha salvação e à do próximo de modo suave, fácil, sem muito esforço. Porque o próprio Espírito Santo vai me mover. Se tem um exemplo que para mim foi muito útil para entender como que agem os dons do Espírito Santo, aí você imaginar o seguinte. Nós falamos aqui... Deixa comigo, fecha lá. Eu fecho. Valeu. Imaginar o seguinte, a gente começou falando da virtude humana, ser prudente humanamente, não precisa da graça, mas ela tem limite, você tem uma força limitada. Ok, agora a gente falou da prudência por amor a Deus, então Deus vai dar graça para te ajudar a ser prudente. Opa, já está mais elevado. Só que você ainda está ali fazendo o teu esforço. O dom do Espírito Santo é literalmente quando o Espírito Santo te leva e faz você agir, enxergar sem aquele esforço humano da reflexão. A gente estava falando aqui da prudência com Deus me ajudando, mas eu ainda estou aqui raciocinando muito para chegar nas conclusões com a graça de Deus ainda. Agora, quando for o dom do Espírito Santo, você é movido com suavidade e chega àquelas boas conclusões e as decisões com firmeza e facilidade, sem muito esforço. E aí é o modo com que Deus quer que nós vivamos, movidos pelo Espírito Santo. Os santos de alto grau, você vai ver a vida deles é assim. Eles agindo de modo heróico nas coisas que você fala, caraca, meu cara nem pensou, ele já escolheu o que era certo e ainda foi forte até o fim. Mas por quê? Porque você tem que imaginar que ele é um barquinho à vela. E ali é o Espírito Santo quem estava empurrando ele, não era ele remando mais não. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que a gente se comprometa em agir de hoje em diante, ó, Michele, Otávio, né? Todos nós aqui, a partir de agora, buscar viver esse amor a Ele, buscar essa prudência para amá-lo mais, para que chegue um dia em que Ele vai começar a soprar na nossa vida e a gente vai começar a ser movido pelo Espírito Santo. De modo que hoje a gente vai se esforçar para ser prudente. Hoje a gente vai se esforçar, pedindo a graça de Deus e raciocinando. Mas vai chegar um momento da nossa vida onde que o Espírito Santo vai soprar e a gente vai se deixar mover facilmente. Como na vida dos santos.
Amém? Amém. Vamos fazer a nossa oração então e terminar o nosso estudo de hoje. Nada melhor se a gente falou aqui agora, né, de que no fim nós queremos ser movidos pelo Espírito Santo. Vamos rezar novamente para que o Espírito Santo nos ajude a pôr em prática o que a gente aprendeu hoje. Essa meta de olhar para o maior propósito da nossa vida, o maior bem, que é a salvação, e buscar a virtude da prudência, que é tomar as decisões na nossa vida no dia a dia, buscando sempre apontar para essa meta, que é o céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tirar a nossa fotinha aqui? E aí, se vocês quiserem olhar, dar uma folhada nesses livros aqui, também fiquem à vontade, porque eu recomendo demais para vocês, hein?